Olá, tudo bem? Boa tarde. Aqui estamos nós de volta com o nosso programa Contando Casos. Esse programa que vai ao ar todas as terças-feiras às 4 horas da tarde. E muita gente participa dele. Gente de São Paulo, da Bahia, de Minas Gerais, de Goiás, né? Muita gente tem contato conosco. E por isso você também é convidado a acessar o nosso site da TV Bom Jesus, www.tvbomjesus.com.br, e entre em contato conosco. O Contando Casos de hoje vai ser um programa interativo com a Pastoral Vocacional Redentorista. E para isso foi convidado o animador vocacional redentorista aqui da Bahia, o Padre Geraldo Camargo. Padre Geraldo, boa tarde. Boa tarde, Padre Roque. Boa tarde, os internautas. Pois é, hoje eu fui convidado, estou aqui com muita alegria para partilhar um pouquinho desse belíssimo trabalho que nós chamamos de animadores da Pastoral Vocacional. Diga para nós, Padre Geraldo, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, há quanto tempo você é padre? Qual foi o ano que você entrou no seminário? Eu entrei no seminário no ano de 88. Eu entrei em Salvador, porque naquela época não tinha seminário aqui em Bom Jesus da Lapa. Aí eu entrei, fiz o propedêutico, depois fiz um biênio filosófico, fiz noviciado em São Paulo, teologia em Salvador e fui ordenado em Espinosa em julho de 96. Conta para nós aí brevemente, assim, como foi sua história vocacional. Eu sei mais ou menos, mas é interessante, né? Bom, minha história vocacional, na verdade, ela teve, digamos assim, uma fonte aqui no Santuário de Bom Jesus da Lapa, porque esse santuário teve muito ligado à minha história, né? Eu fui batizado aqui, uma promessa que mãe fez, com 4 anos, cabelo grande, né, de cortar aqui pela primeira vez, e depois, com 6 anos, 7 anos, 8 anos, eu sempre vim aqui como romeiro, né? Eu, antes de Adilson, eu era o padre que morava mais perto aqui do Santuário de Bom Jesus. E depois eu falava em ser padre, mas não tinha, claro, não tinha ideia, não tinha visão, só falava lá em casa, queria ser padre, essa coisa toda. Mas certa vez mãe esteve aqui no santuário, e aí ela pegou uma propaganda vocacional e levou para mim. Só que naquela época eu já não queria ser padre mais. Já tinha 17 anos, já pensava em outras coisas. Mas mãe disse, olha, você falava que queria ser padre, então aqui está esse panfleto vocacional. Aí eu escrevi para cá. E se tornou padre missionário redentorista. Aí eu escrevi e coloquei a carta no correio e me arrependi. Falei, Deus ajuda que essa carta não chegue lá. Mas com uma semana eu recebi a resposta do Padre Francisco. Aí eu falei, agora não tem mais jeito não. É interessante que cada um tem na sua história vocacional tem um elemento muito comum, um elemento diferenciado, mas sempre tem alguma coisa que chama atenção. No caso do Padre Geraldo, foi justamente a carta que a mãe dele, ou o folheto que a mãe dele encontrou no santuário e levou para a sua casa e deu para ele de presente. Dessa forma, ele entrou em contato com os missionários redentoristas e hoje é padre redentorista. Mas, Padre Geraldo, fala uma coisa para nós. Neste ano de 2013, a nossa congregação dos missionários redentoristas proclamou um ano vocacional redentorista. O que é esse ano vocacional redentorista? Bom, esse ano vocacional redentorista nada mais é que uma oportunidade que surgiu a partir da Jornada Mundial da Juventude, que teve praticamente um ano de preparação. Nós estávamos encerrando também o Ano da Fé, que foi celebrado na Igreja Católica o ano todo. E aí teve essa inspiração de, antes de mais nada, de conscientizar nós missionários redentoristas da importância da nossa vocação. Porque a nossa vocação como missionário redentorista, ela precisa ser alimentada, precisa ser celebrada. E aí pronto, primeiro para nós, depois para despertar também vocações com jovens, ou seja, que nós devemos conscientizar de ter um bom acolhimento aos jovens que chegam a nós querendo também ser missionário redentorista. E como você pretende, ou como o nosso grupo missionário redentorista aqui na Bahia, pretende trabalhar com as vocações? Olha, primeiro é chamando a corresponsabilidade dos nossos confrades, né? Os párocos, as pessoas que trabalham nas missões,
os reitores aqui do santuário, quer dizer, todos os confrades que trabalham, né? Aqui no santuário, por exemplo, aqui é um lugar que tem uma potencialidade grandíssima de um despertar vocacional missionário de alta qualidade. Então, o primeiro passo é esse, a gente fazer essa parceria com nós mesmos aqui na nossa vice-província da Bahia. E depois nós estamos divulgando também, Roque, bastante material, né, com logotipo do ano vocacional. Muitas coisas nós estamos fazendo, divulgando aí através das áreas de trabalho, de atuação nossa, e de modo especial de alguns jovens que nós estamos acompanhando, porque é importante fazer com que cada jovem que está acompanhando, que nós estamos acompanhando, que ele seja um animador vocacional lá da comunidade dele. E aí nós estamos mandando algum material para eles. Por falar em material, você trouxe aqui algum material, não é isso? Esse é o material oficial do ano vocacional redentorista. É uma oração para ser rezada com jovens, tem desse tamanho, tem aqui menorzinho, tem também esse calendário 2014, com a logomarca do ano vocacional. Aqui no Brasil, os redentoristas estão publicando uma revista vocacional e esta é a primeira edição. Tem assuntos aqui interessantes sobre os trabalhos onde os redentoristas trabalham e aquilo que eles realizam. É uma revista vocacional interessante. Li algumas matérias e tem histórias interessantes também de vida vocacional. Algum jovem desejando pode adquirir esse material? Ah, sim. Todos os jovens que querem entrar no nosso seminário, conhecer a nossa congregação, quando ele entra em contato conosco, então a gente manda esse material para ele via correio. Nos encontros que a gente tem na visita vocacional ou nos encontros de orientação vocacional, a gente passa esse material também, recomendando, pedindo que esse material seja divulgado com os colegas dele, onde ele trabalha, onde ele convive, onde ele celebra. Tá? Falar nisso também, você tem uma camiseta, né? Que reproduz o símbolo do ano vocacional. Essa camiseta também está disponível? Está essa camiseta, na verdade, eu vou levar para Salvador agora, para a Assembleia nossa, e lá cada confrade vai receber uma camiseta dessa, cada seminarista vai receber, e cada jovem que está sendo acompanhado vai receber também, né? E a nossa produção também pode receber um? Ah, sim, então, vou mandar um para a produção daqui. Olha aí, ó, cobra depois do Padre Geraldo, viu? Pode cobrar. E se algum internauta que está participando do programa quiser também uma camiseta, entre em contato com o nosso site www.tvbomjesus.com e cobre uma camiseta do ano vocacional redentorista. Nós agora iremos para o nosso breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com o programa Contando Casos. Programa Contando Casos da Web TV Bom Jesus. Querido Romeiro e Romeira do Bom Jesus da Lapa, minha saudação carinhosa e especial a cada um de vocês. Quero convidá-los a participar da campanha dos Romeiros. Você pode se cadastrar no nosso site www.bomjesusdalapa.org.br ou pelo telefone 77 3481 2883. Sua participação na campanha dos Romeiros vai nos ajudando a poder servi-lo melhor, como por exemplo neste auditório João Paulo II, que está à disposição de todos os romeiros e para a animação das nossas romarias. Olá, estamos nós de volta com o nosso programa Contando o Caso. E eu quero mandar um abraço para Devaldo Silva, lá de Guararema, perto de Aparecida do Norte, em São Paulo, que é um internauta de carteirinha do Santuário do Bom Jesus da Lapa. Como também para o Márcio, lá em Campinas, Rogério, em Santo Antônio de Jesus e sua equipe. Todas essas pessoas quero mandar o nosso abraço. Padre Geraldo, diga para nós, você como animador vocacional, como é que anda as vocações ou a pastoral vocacional redentorista aqui na Bahia? Olha, esse ano a nossa pastoral vocacional ela teve algumas baixas,
porque no início do ano foi trocado o promotor vocacional, aí entrou o padre Jefferson, e depois tivemos aquele triste acidente, no mês de março o padre Jefferson faleceu. E aí o que aconteceu? A pastoral ficou sem um promotor vocacional. Então eu estava trabalhando e continuo trabalhando na formação e assumi essa pastoral vocacional, mas ela recebia muitas bênçãos, Roque, e graças, porque imagine você, nos últimos anos entravam 2, 3 jovens, né? E para o ano que vem, a proposta, acredito eu, que vão entrar 9. Então essa pastoral vocacional, esse ano, digamos assim, apesar de tudo, recebeu muitas bênçãos. Eu acredito que o padre Jefferson está pedindo a Deus, intercedendo por nós lá no céu. Com certeza. O nosso saudoso padre Jefferson, que faleceu com 9 meses de ordenado padre, faleceu no dia 17 de março deste ano. Mas quantos jovens vocacionados estão sendo acompanhados? Bom, nós não temos muitos jovens não, que a média nossa, nós deveríamos ter, pela estrutura que nós temos aqui na Bahia, o ideal seria ter 40, 50, 60 jovens. Nós temos aí 18, 20, 21, essa faixa aí, é pouquinho. E a região onde esses jovens moram? A região, nós temos de Minas Gerais, o norte de Minas, que é um lugar bastante fértil. Temos aqui a Bahia toda e temos também uma parte lá do Espírito Santo. Ontem, o padre Sérgio ligou para mim, passou para mim o telefone de um jovem, já liguei para ele hoje, então ele está muito animado, vou acompanhar o ano que vem, e no ano 2015 ele deve já entrar no seminário. Então o espaço é muito grande, a Bahia, norte de Minas e uma parte do Espírito Santo. E o pessoal de Sergipe, porque durante algum tempo nós tivemos jovens de Sergipe. Realmente, Sergipe é um lugar muito fértil também. Mas no momento não tenho nenhum jovem de Sergipe, infelizmente. E desses jovens, tem algum jovem que manteve contato com a pastoral vocacional, desses jovens que visitam o Santuário do Bom Jesus da Lapa, da Romaria? De vez em quando, graças a Deus, de vez em quando acontece. Na verdade, todos esses jovens, eles têm ligação com o santuário, porque o jovem hoje em dia fica ligado à internet, né? Então eles conhecem. O jovem que entra em contato conosco hoje, eles sabem quem são os redentoristas, onde nós trabalhamos, os espaços que nós estamos atuando. E o Santuário do Bom Jesus, sem dúvida nenhuma, é o grande protagonista aqui da pastoral vocacional. Agora, como acontece essa seleção dos jovens que querem entrar no seminário? Como é que acontece isso? Bom, essa seleção é o seguinte, aí tem todo um processo de acompanhamento, né? Então, no caso, o orientador vocacional, o animador vocacional, então entra em contato com o jovem, vai visitar o jovem, é aquela famosa visita vocacional. Aí já conhece o jovem, um pouquinho da família. Aí depois tem os encontros de animação vocacional, né? Aqui em Bom Jesus, em Salvador, em Raiá da Ajuda, em Itabuna, onde nós atuamos. E depois a pessoa, o orientador vocacional, vê alguns jovens que têm o nosso perfil, que está decidido, que a gente percebe que realmente tem sinais de vocação, e convida esses jovens para o chamado pré-estágio, que é em Salvador. Geralmente é no dia 26 a 30 de junho, acompanhado com os formadores e também com a psicóloga, e lá a gente faz um trabalho de interação, de aprofundamento, discernimento, e aí depois a equipe senta e vai fazer uma avaliação de cada jovem, e aí assim que se dá, digamos assim, a pré-seleção, né? Depois, no final do ano, tem mais uma convivência de quase uma semana que a gente tem com eles. Aí tem entrevista com eles, tem dinâmica com eles, conversa com eles, e aí a equipe reúne e vai de maneira muito assim democrática, vai escolhendo os jovens que vão entrar no nosso seminário. Agora também é interessante a questão das viagens que se faz para visitar os jovens. Você lembra daquela viagem que nós fizemos para Eunápolis? Para visitar um jovem? Eu lembro. Você me deu um banho de lama, mas precisava ver aquele dia, viu? Aconteceu da seguinte forma, contando o caso, vou contar o caso dessa história. Nós fomos visitar uns jovens no bairro de Piqui, lá em Eunápolis, e era uma estrada de chão, de barro. Então, o carro atolou a roda dianteira no esgoto. Eu desci para ver
o carro atolado e dizer para o Padre Geraldo o que ele deveria fazer. Enquanto eu estava descendo, assim que fechei a porta, ele acelerou, a roda derrapou e me deu um banho de lama. Mas foi interessante a visita, né? Depois nós fomos a um posto, tomamos banho, né? E tudo voltou ao normal. Mas como é que se dá essa visita que você está fazendo com os jovens? Ô, Roque, aquela foi a primeira visita que nós fizemos junto, né? Porque quando eu entrei na pastoral vocacional em 99, eu não tinha muita experiência de volante, tinha medo de pegar essas BRs nossas aqui. Aí eu te convidei e aconteceu essa história que você nunca esquece, né? Foi uma história muito bonita, né? Quer dizer, não essa, né? Mas a nossa visita. Bom, então é o seguinte, até hoje acontece, sabe, quem viaja, acontece esses imprevistos, né? Então, acontece o seguinte, né? Então a gente pega o endereço dos jovens, essa coisa toda, e é muito bonito, rapaz. Eu geralmente aviso o seguinte, eu falo para eles, olha, nesse mês eu estou passando aí na sua região, mas não falo o dia para não ficar assim muita expectativa. Quando a gente chega lá, você lembra que nós visitamos um jovem lá em Planalto? Foi Planalto? Não, Poções. Então a família ficou tão feliz, olha, nunca entrou um padre aqui, né? E esses missionários saíram de Salvador, de Bom Jesus da Lapa, para visitar aqui o jovem. Então a família toda fica animada. E o jovem, nossa senhora, fica animação. Quer dizer, é muito gostoso, um trabalho muito gratificante. Então, nosso programa Contando Casos, conversando com o Padre Geraldo a respeito da pastoral vocacional redentorista. E a gente sabe que para ser padre ou ser sacerdote, precisa ter vocação. E a gente poderia se perguntar, o que é de fato vocação? O Padre Maicon, nessa revista vocacional, ele diz o seguinte: vocação, na definição tradicional, é um chamado, mas de quem é e para quê? Na base de toda e qualquer vida cristã, encontramos-nos com o Deus da vida, que no primeiro e fundamental chamado, num radical ato de amor, traz o ser humano à vida. Por isso a vida é a primeira vocação. Um chamado da não existência à existência. Gerados no amor, como filhos no Filho, cultivamos este dom primordial. Na liberdade, descobrimos-nos em nossa identidade, florescendo em vida. Do barro que somos, refugie o imenso tesouro que carregamos. Por isso a vocação é um tesouro que nós carregamos no coração e que precisa ser descoberto, trabalhado e assumido. E é esse o trabalho do Padre Geraldo, acompanhando os jovens que desejam ser sacerdote. Padre Geraldo, dessas histórias todas que você tem acompanhado, os jovens que vocês têm acompanhado, qual uma história que lhe marcou bastante? Que me marcou bastante, história dessas viagens? Oh, Roque, tem muitas histórias que me marcaram, né? Teve uma interessante que eu fui em Jequié. Jequié é uma cidade grande, eu cheguei lá tardinha e sabia que a avenida chama Joaquim Romão, mas não sabia onde é que estava essa avenida. E fui entrando na cidade, aí eu falei, bom, tá tardinha, eu vou descansar. Aí eu parei lá no hotel, dormi. No outro dia de manhã eu perguntei à moça assim, vem cá, onde é que fica essa rua, essa avenida Joaquim Romão? Ela disse, essa daqui. Eu disse, mas não é possível? Eu disse, é. Eu andei assim 30 metros, eu estava à casa do rapaz. Eu digo, poxa vida. E aconteceu um fato interessante, eu recebi uma carta de um jovem dizendo que ele morava no bairro da Fraternidade, Rua Salmo, bairro da Fraternidade, Feira de Santana, referência Shopping Iguatemi. Aí eu cheguei no Shopping Iguatemi e perguntei à pessoa. A pessoa disse, não, esse bar fica longe demais, é muito longe. Eu digo, meu Deus do céu, me explicou mais ou menos. Eu estou andando, né? Aí tinha um motoqueiro, eu perguntei para ele, ele disse, me acompanha. Eu digo, rapaz, e esse cara corria, rapaz, e eu correndo atrás. Eu falei, vou bater esse carro aqui. E aí e muitas motos em feira, e eu olhando para ele, e depois tinha um sinal lá, eu falei, pronto, se esse cara passar, eu não vou conseguir. Mas Deus ajudou que eu passei também. Aí ele parou lá na frente. O sinal fechou, ele parou, e ele me chamou. E eu fiquei até meio cismado. Falou comigo, rapaz, você tem sorte. Falei, esse cara está aprontando comigo aqui, não é possível. E nós andamos, rapaz, passamos pela Polícia Rodoviária Federal,
Chegou lá adiante, ele falou comigo assim, esse é o bairro. Vem falando de a rua aí. Eu falei, não, rapaz, deixa comigo aqui. Não, rapaz, qual é a rua aqui? Eu falei, a Rua Salmo. Eu disse, essa rua aqui. Eu trabalhava aqui na Coca, entregando aqui mercadoria. Quando eu olho o mercadinho, estava escrito assim, Shopping Iguatemi. Foi engraçado aquela vez. E com sorte, né? Porque esse jovem realmente me levou lá. O shopping era o bar, o mercadinho. Era um mercadinho. Né? Certo. É interessante essas viagens e também o contato com esses jovens. Agora, os nossos jovens aqui na Bahia, os nossos seminaristas, ou melhor, a nossa vice-província com o trabalho com os seminaristas, ela mantém uma certa parceria, né, com as outras unidades. Como é que está essa parceria? Olha, esse ano, esse projeto do Ano Vocacional Redentorista é um ano realmente de a gente criar coisas novas. E o provincial lá do Rio, da província do Rio, Padre Vicente, ligou para nós, para o nosso vice-provincial João Batista, convidando para uma reunião. E nós fomos em BH para essa reunião. E lá ele falou dessa importância, né, dessa possibilidade de termos uma parceria, né? Por exemplo, né, do Santuário São Geraldo e dos trabalhos dele, fazer uma propaganda vocacional com os endereços em comuns, o nosso e o deles. Aqui no Santuário Bom Jesus, esse ano que vem, acredito, na Romaria, vai ter propaganda deles também, né? Quer dizer, juntas, mas com o endereço deles. E também nas missões, né? Na Semana Vocacional, por exemplo, né? Nós vamos ter semanas missionárias, eles vão ter semanas vocacionais, então o promotor daqui, o de lá, vão trabalhar juntos, né? Então isso é coisas novas que estão acontecendo, né? Esse ano vocacional, acredito que vai ser um ano fértil para isso. E depois é interessante também perceber que nas parcerias que tanto a Bahia quanto a província do Rio de Janeiro trabalham no estado de Minas Gerais, né? No sentido vocacional. Exatamente. E não só isso, porque nós já temos parceria na formação, né? Porque os nossos junioristas, eles estão estudando em BH. Agora vamos aumentar a nossa parceria com a pastoral vocacional e quem sabe no futuro outras parcerias. Como a província do Rio é muito bem estruturada, então ela tem muito a nos dar alegria e muita estrutura também. Agora, fazendo uma pergunta assim mais diretamente, talvez o nosso internauta queira saber. Por acaso, um jovem que queira ser missionário redentorista, o que é que ele deve fazer? Bom, a primeira coisa é o seguinte, entrar em contato com um dos nossos missionários, né? Ou então entrar em contato com o santuário, ou entrar em contato com o nosso site da Pastoral Vocacional, ou da vice-província, entrar em contato conosco. Qualquer meio que ele entre em contato conosco, vai chegar até mim esse contato. E aí eu vou entrar em contato com ele, através de telefone, através de e-mail, através do correio, e aí pronto, eu vou mandar uma ficha vocacional para ele, e a partir daí eu vou agendar já alguma visita, conhecer a família, e aí pronto, eu vou conversar com ele sobre alguns encontros que vão ter na região, e assim por diante. Mandando também algum material para ele. Mas sempre é importante que o jovem entre em contato conosco através de qualquer missionário redentorista. E nesse contato, já não é para entrar no seminário, é para manter o contato. Exatamente. Esse contato é para ter informações. Porque às vezes o jovem fica com medo. Olha, inclusive tem jovem que entra em contato já quer entrar no seminário. Não é assim não. Tem toda uma caminhada, não precisa ter pressa. Hoje mesmo eu falei com um jovem, falei assim, jovem, o importante não é entrar no seminário, o importante é você permanecer quando entra. Porque tem que trabalhar essa ansiedade do jovem, né? Que às vezes quer entrar imediatamente. E não é assim, tem que ter acompanhamento para chegar o momento certo de fazer a experiência no seminário. Agora você, além de promotor vocacional por emergência e urgência neste ano, você também acompanha os jovens que estão na primeira etapa, né, aqui em Bom Jesus da Lapa. Como é que se dá esse trabalho de acompanhamento dos jovens na primeira etapa, chamada de propedêutico, aqui em Bom Jesus da Lapa? Pois é, isso aqui, eu não vou ter que conversar com o padre João, você do conselho, e precisamos conversar, porque, na verdade, eu estou, digamos assim, formador, né, trabalho o reitor do seminário, né? Quem trabalha no seminário, Roque, tem que estar o tempo todo com os seminaristas, porque não é bom a pessoa que é responsável do seminário ficar longe dos seminaristas, uma semana, duas, isso não pode. E o promotor vocacional tem que visitar o jovem.
Então, ser promotor vocacional e trabalhar como formador, duas coisas que não combinam. Esse ano, nós tivemos, digamos assim, uma coincidência, porque tivemos só 3 jovens, e esses 3 jovens, assim, muito, muito tranquilos, então eu pude sair, e não deu problema, mas, na verdade, isso não deve acontecer. Tem um internauta que fez uma pergunta: caso o jovem entre em contato e entre no seminário e depois descobre que não é isso, o que é que ele deve fazer? Bom, quando descobre que não é isso, eu sempre falo, as portas que acolhe continuam abertas, para que o dia que o jovem dizer, pronto, esse não é meu caminho, já descobriu o meu caminho, graças a Deus. Porque quando a pessoa descobre o verdadeiro caminho, significa que ele vai ser feliz. E o seminário contribui para isso também, para que os jovens que passam por lá, quando saírem, saem de maneira decidida e com a cabeça para cima. E resolvido na vida o que vai fazer. Quando o jovem percebe que não quer ser padre ou missionário, então ele deve sair e procurar sua vocação que descobriu e realizar em outra atividade. Porque também é função do seminário formar para a decisão, né? Com certeza, exatamente isso. E eu lembro de muitos jovens do meu tempo, quando eu entrei no seminário, que descobriram que não era a vocação ser padre e foi embora, foi continuar a vida. Depois, como formador, eu fiquei 7 anos na formação. Também muitos jovens descobriram que não era a vocação deles ser redentorista, e alguns deixaram o seminário, outros entraram no seminário diocesano ou em outras congregações, outros se tornaram bons profissionais e estão por aí atuando na vida da igreja como leigo. Então, de qualquer maneira, a escolha precisa ser feita. E o seminário é esse espaço, esse lugar que ajuda na escolha, seja para ficar firme, perseverante na vida sacerdotal e missionária, ou seja para tomar a decisão de se tornar leigo, trabalhando com sua comunidade na igreja, mas fora do seminário. Isso é normal. Padre Geraldo, nós estamos chegando ao final de nosso programa. Infelizmente, o nosso programa é só de meia hora. Estamos chegando ao final do nosso programa. E quais são as suas considerações finais para os nossos jovens, os nossos internautas? Olha o seguinte, quando nós falamos de vocação, nós estamos falando da nossa natureza. E a nossa natureza tem ligação com o divino, com Deus. Todos nós temos vocações. Roque, uma vez eu achei uma história muito bonita. Um engenheiro chegou numa fazenda e ele disse ao dono dela: olha, eu vou aqui olhar, saber qual a vocação dessa terra. Eu achei isso bonito, ou seja, qual o grão, qual produtos que essa terra deve produzir. Então, jovens, olha, nós precisamos descobrir qual é a nossa natureza, qual é a nossa vocação, olhando para a nossa natureza. Então, se a nossa vocação for, digamos assim, para ser missionário redentorista, ser padre, ser professor, ser qualquer tipo profissional, não olha se vai dar dinheiro não, porque dinheiro e poder, isso deve vir por consequência. O mais importante é descobrir aquilo que está no teu coração, porque ninguém nasceu, Deus não fez a gente para poder ganhar dinheiro. Deus nos criou para nós sejamos felizes. E quem tem a vocação acertada, tem uma felicidade garantida. Então, jovem, você que está nos ouvindo, procura saber qual é a sua vocação para você ser feliz na vida. Tá aí. Então, muito obrigado, Padre Geraldo, pela sua participação e colaboração com o nosso programa Contando Casos. Quero agradecer também aos nossos internautas que participam todas as semanas deste nosso programa. Agradeço também a nossa produção, que toda semana está aqui também disponibilizada atrás das câmeras e também para que tudo funcione direitinho. O nosso muito obrigado. O nosso programa Contando Casos fica por aqui e terça-feira que vem, se Deus quiser, nós nos encontraremos novamente às 4 horas da tarde. Fique com Deus e descubra a sua vocação. Até lá.